Devemos saber que todos os fenômenos são criados pelas noções imperfeitas da mente finita. Logo, toda a existência é como um reflexo num espelho, um reflexo sem substância, apenas um fantasma da mente. Quando a mente finita opera, surge todo tipo de coisa. Quando a mente finita para de funcionar, então todo tipo de coisa desaparece. Bom, essa é a página, é um trecho, na verdade, da página 328 desse livro aqui, ó. O livro tibetano dos mortos. E por que eu decidi começar esse vídeo com esse livro e com essa frase? Porque, basicamente, eu vou falar de preocupação. A preocupação nada mais é do que uma criação da nossa própria mente. Algo que não vai nos ajudar em nada. Se preocupar ou deixar de se preocupar não vai fazer diferença alguma nos fatos que irão acontecer na sua vida. E isso é algo que a gente enxerga quando a gente faz um exercício de autoconscientização diário. E qual exercício é esse? Saber que, independente de nos preocuparmos com algo ou não, isso não vai fazer diferença nenhuma no que vai acontecer na nossa vida de fato, né? A preocupação, na maioria das vezes, nunca se concretiza de fato. Uma pequena parte das nossas preocupações durante toda a vida se concretizam. E daí eu te faço uma pergunta, cara. Vale a pena se preocupar com as coisas, sendo que a maioria dessas preocupações que você tem dentro da sua mente, que eu tenho dentro da minha mente, nunca irão de fato se concretizar? Vale a pena a gente perder nossa energia, a gente perder o nosso foco no momento presente por algo que nunca, na maioria das vezes, vai sair da nossa mente? Todas as preocupações, elas são criadas aqui. Ou seja, a gente tem o poder de criar um hábito de não se preocupar com as coisas. E isso deveria ser mais discutido entre as pessoas, porque quando a gente deixa as preocupações tomarem conta, é no momento em que a gente se sente perdido. É no momento em que a gente não encontra resposta para as coisas. É no momento em que, basicamente, nós mesmos nos colocamos uma venda nos nossos olhos e a gente não enxerga a realidade como ela é, mas sim com base nas nossas próprias preocupações e na nossa própria mente, como consequência. Então, cara, o questionamento que eu tenho para te fazer é o seguinte: o que vai mudar na sua vida se você se preocupar ou deixar de se preocupar? Eu te falo algo que vai mudar. Se você se preocupar, você vai ocupar a sua própria mente com questões que não são importantes, com questões que você mesmo está criando. Você vai passar a enxergar a realidade de acordo com uma lente, e essa lente vai estar toda suja com as suas próprias preocupações. Agora, quando você faz o exercício ativo de sentar pelo menos 5 minutos por dia e criar consciência de que a sua realidade não é tão ruim como você pensa, de que as suas preocupações são criações da sua própria mente, você começa a criar consciência para o que é o mundo de fato, sem essas lentes sujas, sem esse reflexo no espelho, sem substância. Como diz aqui no livro, o que seria um reflexo sem substância? Cara, é algo que não existe. É algo que não existe. Um reflexo sem substância é algo que não existe. É algo que só a própria pessoa que o criou dentro da própria mente consegue ver, porque não tem substância. Então, pensa mais nisso. A sua vida, ela não vai piorar se você deixar de se preocupar. Eu digo isso porque antes eu mesmo tinha uma crença de que as coisas iriam
piorar se eu deixasse de me preocupar, logo eu tenho que me preocupar, eu teria, no caso, que me preocupar com todas as coisas como forma de prevenção, como forma de tentar prever o futuro, o que está por vir, como forma de tentar resolver os problemas antes deles acontecerem. Só que, cara, a maioria desses problemas nunca irão acontecer. Ou seja, você está buscando solução por algo que não é real, algo que só existe dentro da sua própria cabeça, da sua própria mente, e nunca vai se externalizar de fato. Eu não estou dizendo que de fato tem preocupações que se tornam reais, porque minoria das nossas preocupações realmente elas se tornam, elas são externalizadas, porém a maioria delas, se a gente for colocar em peso, em termos de porcentagem, 90% das nossas preocupações ficam só na nossa cabeça. E daí eu te pergunto, vale a pena se preocupar com isso? Vale a pena perder o seu tempo, perder a sua energia, gastar o número de pensamentos diários que você tem com as suas preocupações? Porque os seus pensamentos são o que vai ditar a sua realidade de fato. O que você pensa, na maioria do tempo, é o que você vai se tornar. Se você pensa demais em uma preocupação, por mais que ela não se externalize, por mais que ela não se torne verdadeira na vida real, você vai estar carregado com isso, com essa preocupação. Logo, isso começa a afetar na sua vida pessoal, profissional, na sua vida amorosa, na sua vida espiritual, na sua vida contemplativa no geral. Você começa a viver a vida no automático. E eu tô falando isso como um papo sério. Presta atenção. A vida tá passando, cara. Independente de você se preocupar ou não, as coisas vão passar. E uma hora você vai sentir falta disso tudo. Então, por que não viver a vida de uma forma mais leve? Sem se preocupar com as coisas? O que tiver de acontecer, vai acontecer, independente de você se preocupar ou não. Então não vale a pena perder seu tempo com isso. E eu digo isso porque, como qualquer outro ser humano, eu também tenho questões, pendências a serem resolvidas no meu cotidiano. Problemas cotidianos, problemas na área profissional, problemas na área pessoal, na área de relacionamentos, na área espiritual. Todas essas questões são questões que eu quero evoluir de fato. Só que, se eu realmente emprego o meu esforço em algo que vai me trazer resultado, eu vou colher os frutos em cada uma dessas áreas da minha vida. E se eu fico preocupado de não alcançar o meu objetivo, o que eu estou fazendo é basicamente pegando o meu foco, que poderia ser direcionado a uma coisa que realmente vai fazer com que eu colha frutos, e colocando em uma preocupação que só vai me prejudicar, tanto no curto prazo, quanto no médio prazo, quanto no longo prazo. Tem pessoas que passam a vida inteira, presta atenção nisso que é muito sério. Tem pessoas que passam a vida inteira preocupadas com alguma coisa ou com algumas questões da vida no geral. Elas não aproveitam a vida, elas não conseguem alcançar aquilo que elas querem, justamente porque o foco delas tá errado, cara. A direção tá errada. A preocupação não tem que ser seu foco principal. Se acontece um problema, tanto faz se você se preocupa com ele ou não, ele tá ali. Você tem que se preocupar com a solução desse problema. Percebe? Nesse exemplo simples, o quanto uma preocupação ela só é prejudicial para você, no seu cotidiano, em todas as áreas da sua vida, não vale a pena se preocupar. Porém, eu sei que esse é um exercício difícil. Esse exercício de conscientização, ele realmente demanda tempo. A gente precisa, todos os dias, ter essa consciência. Todos os dias sentar por 5 minutos sem fazer nada e pensar, cara, a minha realidade realmente tá tão ruim quanto eu imagino? Ou são simplesmente as minhas lentes
estão sujas, repletas de preocupação. Pensa nisso. Eu tenho certeza que a sua realidade, a sua vida, ela vai melhorar bastante.